texto é Romanos capítulo 8, do 18 até o 25. Vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Do 18 até o 25. Só ligando esse texto com o que a gente viu a semana passada, vocês devem se lembrar que no finalzinho da aula da semana passada nós falamos aqui que o último versículo do texto da semana passada era um tipo de cenas do próximo capítulo, né? Então eu vou retomar aqui o versículo 17, que é o anterior, que diz assim, ó: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, nesse trecho de hoje, do 18 ao 25, Paulo vai trabalhar aqui com o desenvolvimento dessa última parte do versículo 17. Se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O que quer dizer isso? O que Paulo está falando? Qual é a abordagem que ele faz sobre essa questão daquele que foi liberto? Vamos lembrar aqui que nós estamos no capítulo 8, né? Então, o capítulo 8 é aquele que faz a contraposição com o que foi afirmado no 7º. O 7º é a lei do pecado e da morte. Bem que eu quero fazer, não faço. Mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E o 8º é a contraposição que Paulo faz dizendo: não é assim com vocês que já estão em Cristo Jesus. Vocês que estão em Cristo Jesus estão livres da lei do pecado e da morte, porque agora vocês estão debaixo da lei do Espírito e da vida, que habita em vocês, e que, portanto, vocês agora estão livres daquela condição de não poder fazer o bem ou de não conseguir evitar o mal, né? E aí, então, Paulo vai discutir o que é essa lei do Espírito e da vida. E essa lei do Espírito e da vida, Paulo vai tratar no capítulo 8, dizendo, é o fato de você que está em Cristo agora ser diferente daquele que não está em Cristo, não porque você é melhor, mais bonito, mais inteligente, nem nada disso, mas porque em você habita o Espírito de Deus. Então agora é Ele quem conduz a sua vida, é Ele que te capacita a viver uma vida, não como aquela da natureza humana, que é marcada pela presença e pelo poder do pecado, mas agora continua a presença do pecado, mas não mais o poder. Agora você pode dizer, não quero. Agora você pode dizer, não vou obedecer à minha natureza humana, vou seguir a orientação do Espírito. Agora você é verdadeiramente livre para viver para Deus. Essa é a ideia de Paulo nesse capítulo 8, até chegar nessa parte
em que ele fala o quê? Ele diz: nós sofremos, tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória, né? E aí o que Paulo faz? O trecho de hoje, o que Paulo faz é ampliar, ou é dizer, isso que eu estou falando para vocês, da salvação, como sendo a obra de Deus em favor do homem, por meio de Jesus, que vem e traz o Espírito, e agora você está em Cristo. Isso não é algo apenas restrito à pessoa humana, aquele que está em Cristo. Isso também vai se ampliar de uma forma, no momento certo, para toda a criação. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o plano de Deus para salvar a humanidade não é apenas para o ser humano, é também para toda a sua criação. Tá? E isso é importante, por quê? Isso é importante porque isso nos leva a entender que a criação de Deus também está afetada pelo pecado, pela presença do pecado. Aquilo que nós vimos lá no capítulo 7, aplicado ao ser humano, dizendo que eu quero fazer o bem e não faço, que eu quero evitar o mal e não faço, isso também se aplica à criação de Deus. Ou seja, o que você vê na criação de Deus, e isso na nossa época que é muito fácil de perceber, quem destrói a criação de Deus não são os animais, né? Não são os fenômenos naturais, né? Nós tivemos aí recentemente um problema sério de desastre natural com 2 aspas bem grandes, né? Lá no sul do Brasil, né? São tragédias da natureza. Tragédia da natureza até a página 3, porque a maior parte do que gerou essa tragédia é a ação humana, né? Então aí você tem, e isso é a expressão que Paulo vai usar aqui, nesse texto ele vai dizer, eu gosto muito da tradução do Almeida, que ele fala a expressão como ela está ao pé da letra, né? Ele diz, a natureza, a criação geme, sofrendo como se fossem dores de parto, esperando a libertação que vai vir quando Deus libertar o ser humano, né? Quer dizer, então, o que começou como sendo apenas a salvação do ser humano, Paulo aqui amplia e diz, Deus também vai resgatar a sua criação. Porque quando o homem pecou lá no começo, não foi só ele que sofreu as consequências da sua escolha pecaminosa. Tudo que era criado por Deus foi afetado por esse pecado, né? Então, você vai dizer assim, mas espera aí, mas o Salmo diz outra coisa, porque você pega lá o Salmo, diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É só você olhar para a criação, que você olha e diz, olha aqui, a própria criação revela a presença de Deus. Pois é, mas essa criação está sendo, desde lá do começo, submetida ao pecado, né? Aqui no Brasil nós tivemos recentemente aqui uma intensificação da destruição de natureza, principalmente com objetivos, vamos ver se adivinha, econômicos, né? Quem que não ouviu nos últimos tempos aí? Eu ouvi ministro dizendo isso. Não, nós temos mais que tirar as riquezas da Amazônia. Ô, imbecil! Aquilo ali é o que sobrou de um pouco de natureza intocada. Não, nós temos que tirar lá, por quê? Porque não dá dinheiro, né? Mas vai destruir, isso é ruim para a natureza, é ruim para a sobrevivência. Porque o problema é de quem vier depois de mim. O problema é de quem vier daqui 2 gerações, não é problema meu. Eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero explorar a riqueza do Brasil. E aí nós tivemos, nos últimos tempos aí, desmatamento, né? Venda de madeira e principalmente garimpo, né? Mas isso faz mal, estraga. E ainda está tendo, né? E aí quando você vai falar que está errado, não, você é contra o progresso,
você está contra o desenvolvimento do país, porque o país tem que se desenvolver, matando a sobrevivência da próxima geração, deixa de ser imbecil. Né? Como assim? Não tem mais riqueza nenhuma? Para. É lógico que tem. Você não pode ser imbecil a ponto de rifar as próximas gerações porque você quer ganhar dinheiro agora, explorando e estragando o pouco que sobrou. Né? Então essa realidade já tinha antes. E aqui vamos fazer uma digressão histórica rapidinha, não vou demorar muito não, só para você entender. Pastor está falando que o Brasil teve recentemente essas coisas. Filho, o Brasil está nessa situação eu não gosto da palavra, mas do chamado descobrimento. Né? Chegaram os portugueses aqui em 1500 e de lá para cá eles levaram para a Europa o quê? O que levou para a Europa? As riquezas brasileiras, metais preciosos, madeira e café e açúcar e não sei o que, né? Café, e outras coisas aí. O que houve no Brasil e nos chamados países descobertos pela Europa? Houve expropriação, vamos sugar o que der, e foi isso que aconteceu, né? Você tem hoje catedrais na Europa que está lá com ouro que era brasileiro, né? Tá certo? Inclusive em Portugal, né? Que coisa linda! Pois é, vocês tiraram de lá que não era seus. Né? Quem que te deu a autoridade para chegar aqui no país e dizer, vocês que estão aqui são um bando de imbecil, nós agora que somos donos disso aqui, nós vamos tirar o que der aqui. Né? Hoje se discute, vou usar aqui uma expressão que hoje é usada na teologia, e nós temos muita dificuldade de lidar com isso no Brasil, porque o brasileiro está acostumado a pensar, mesmo sendo brasileiro, como se ele fosse europeu. Ele pensa como se ele fosse europeu. Hoje existe uma discussão na teologia que se chama decolonização. O que é? Nós precisamos criar uma teologia a partir da nossa realidade, sair daquela mentalidade de alguém que foi colonizado. Por quê? Porque a gente pensa, e hoje em dia é muito comum isso, se eu chegar aqui e falar assim, como diz o teólogo de origem indígena, indígena? Não, indígena não pensa, quem pensa é alemão. Na teologia, na academia, no seminário, a gente tem uma expressão, hoje eu não sei se usam mais, mas quando eu estava estudando, há muitos séculos atrás, numa galáxia distante, tinha uma frase que a gente usava no seminário que era assim: a teologia é criada na Alemanha, desenvolvida na França, estragada nos Estados Unidos, depois vem para cá. O que chega aqui é a porcaria estragada depois de ser estragada nos Estados Unidos. Mas ela é desenvolvida onde? Na Alemanha, na França, na Europa. Depois os Estados Unidos estraga tudo, faz a adaptação para os interesses dele, traz para cá, e o tonto do brasileiro reprisa como se fosse bom para nós. E eu sempre digo o seguinte: é bom para os Estados Unidos? Provavelmente é ruim para nós. Provavelmente é ruim para nós. Apesar de ter gente no Brasil, em 2023, batendo continência para a Estátua da Liberdade e fazendo reverência para a bandeira americana. Eu não sou americano, não sou norte-americano, eu sou brasileiro. É bom para eles, provavelmente não é bom para nós. Normalmente não é. Aliás, eles interferem bastante aqui sem a gente saber. É só você lembrar aí da famosa Lava Jato. Lembra da Lava Jato? Tem o dedo da CIA. Você sabia disso? Então, dá uma lida aí que você vai descobrir. Tem interesse. Por quê? Porque tem interesse econômico. O Brasil, assim como outros países que foram colonizados, foram expropriados. E aí hoje o que acontece? A natureza paga essa conta.
Já vem pagando deles desde lá de trás e continua pagando. Agora nós criamos a nossa própria versão. Nós, brasileiros, queremos destruir tudo para ter lucro. Né? Não importa se isso é bom, né? É ruim para a população, é ruim para gerações futuras, mas eu quero que eu tenha lucro. Né? Esse lucro vai para quem? Para você? Para o sujeito que está recebendo a aposentadoria? Não, ela vai para grandes conglomerados que ganham dinheiro com isso. Né? Não é para o sujeito que trabalhou a vida inteira, que pagou o INSS todo mês lá e chegou no fim da carreira e disse assim, agora eu posso me aposentar. E aí descobre que o salário diminui, né? Pode falar, Ana. Vou repetir o que ela disse aqui. O pessoal que hoje fala em explorar as áreas indígenas diz que é para acabar com a pobreza no Brasil. Na prática, não é isso que acontece, e na prática nunca foi isso que aconteceu. Né? É possível acabar com a pobreza no Brasil sem que você tenha que estragar ou deturpar as áreas indígenas? Claro que é. É só parar de dar dinheiro para quem não produz nada. Porque quem ganha dinheiro nesse país aqui é o sujeito que é o especulador. Ele não produz. O que ele faz? Ele bota dinheiro em papéis que rendem. E aí ele ganha dinheiro em cima de dinheiro. O que ele produziu? Nada. Para quem que ele deu emprego? Para ninguém. Para meia dúzia de pessoas que trabalham na bolsa. Só. E só. Ah, isso não tem nada a ver com aquele dinheirinho que você foi juntando e guardou para uma reserva quando você precisa pagar uma coisa do médico que é cara e que o seu plano não cobre. Não é isso que eu estou falando. Né? Não é a reservinha que você bota na aplicação ou na poupança, né? No pé de meia que você põe lá, porque eu já estou lá, né? Já passou dos 60, estou ali, preciso cuidar. Porque ali na frente pode ser que eu precise de uma coisa que não tem. Não é isso aí. Não é esse dinheirinho que você junta lá que eu estou falando. Eu estou falando de grandes investidores que ganham. Tem investidor no Brasil que ganha 1 milhão por dia. 1 milhão de reais por dia de juro, de rendimento. Tá? Você fala 1 milhão de reais por dia, você tem ideia do quanto que esse sujeito ganha, tá? Aí você fala assim, mas ele é um explorador, ele é alguém que é um problema para a sociedade brasileira, porque se você começar a diminuir o rendimento desse cara e aplicar esse dinheiro para ajudar o sujeito que precisa de emprego, vai acabar com a pobreza. Vai acabar, pode até dar dinheiro, não, sabe aquele negócio que tem muita gente que tem pavor, né? Esse negócio de bolsa para ajudar pessoas, está errado, não tem que dar dinheiro para ninguém. Mas para o bilionário você pode dar dinheiro, 1 milhão por dia, aí não tem problema. Aí você fala que como é que é? Meritocracia o caramba, né? É coisa nenhuma, isso aí é exploração financeira. O Brasil não anda para frente justamente porque a gente protege de mais banco e protege de menos pobre. Pessoa que precisa de comida, né? De arroz, feijão, essa coisa toda. Né? E veja, eu não sou candidato a coisa nenhuma, tá? Eu estou falando aqui da realidade. Eu não sou candidato a nada, não sou partido nenhum e nem tenho interesse nisso. O que eu estou falando é da realidade econômica e financeira do Brasil. Então, hoje, quando se fala, nós precisamos explorar essas regiões, não precisa não. Não precisa não. O que a gente precisa é parar de dar dinheiro para quem já tem demais. Para quem não produz coisa nenhuma. Né? Faria Lima, conhece a Faria Lima? Faria Lima é os grandes investidores, grandes empresas. Né? Você quer que eu te dê um exemplo que você conhece muito bem, porque é aqui pertinho? O que aconteceu aqui no rio, aqui, nosso aqui, que há poucos anos atrás inundou tudo lá e quebrou barreira e tudo mais, e veio parar lama aqui no mar? Quem que foi penalizado? Quem que foi ressarcido? Lembra lá do Brumadinho? Lembra aqui né? Lembra de Mariana? Né? Quem que foi? Tem gente que morreu lá, até hoje não recebeu nada. Né?
Mas adivinha se a empresa, as grandes empresas, se elas perderam dinheiro? Não, ela deu um jeitinho de dividir o prejuízo com outros e ela continua ganhando. Tá? Então você vai dizer assim, pastor, então você é contra as empresas? Não, não sou contra a empresa. Mas você tem que entender que empresa, qualquer uma, desde a pequenininha, desse tamanho assim, como um grande conglomerado, só existe para uma coisa, para ganhar dinheiro, para ter lucro. Eu acho muito cômico, quando esses dias até saiu um artigo no jornal falando disso. O sujeito, que é um empresário, que é dessa área, falando assim, os pobres têm que gostar muito dos seus patrões, porque eles estão ajudando eles, ajudando coisa nenhuma. Eu alugo a minha força de trabalho e você paga por aquilo que eu faço. Você não me dá nada, não. Não é assim que funciona? Você trabalha em algum lugar, o que você faz? Você aluga, você vende a sua força de trabalho a troco de alguma coisa e você vai receber por aquilo que você produz. Não é assim? Aí o cara fala, não, você tem que agradecer, porque o cara está te ajudando. Não está me ajudando, não. Ele está pagando pela minha força de trabalho. E na hora de separar o quanto que lucrou, sabe o que ele vai me dar? O que ele falou que ia me dar no salário. Tudo que ele ganhar de lucro, fica para mim também? Fica para ele. Mas nem toda empresa ganha dinheiro, verdade. Principalmente as pequenas têm dificuldade. Mas as grandes, ela divide. Lembra da loja americana? As americanas? Ajeita aqui, ajeita ali, ajeita lá. O que eu fiz? Estou quebrado, o que eu faço? Eu divido o prejuízo com todo mundo, não sou eu que vou pagar. Você é dono da Americana, mas se você tivesse ações da Americana, você estava tomando prejuízo. E tinha muita gente que tinha. Inclusive investindo lá aquele dinheiro que eu falei, aquele caraminguá que ele guarda lá para uma necessidade quando precisa de um... Perdeu, filho. Perdeu. Então não podemos ser ingênuos. E aí Paulo vem e diz assim, a criação, as coisas que Deus fez, a natureza, as árvores, os rios, os mares, tudo isso continua gemendo, porque ele também está, a sua criação também está sofrendo os efeitos do pecado do homem. Por isso ele fala assim, se nós sofremos com Cristo, nós vamos também participar do quê? Da sua glória. Olha só a expressão que ele usa aqui, ó. Ele diz assim, ó, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo, veja aqui, todas as coisas criadas, espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Esperam o quê? Esperam que Deus liberte finalmente os seus filhos da sua condição, da presença do pecado. Lembra que eu disse lá do 7? Lá tem a presença e o poder. Agora no capítulo 8 tem o quê? A presença, mas não tem mais o poder. Por que não tem o poder? Porque agora você tem em si o Espírito Santo e você pode não obedecer à sua natureza humana. Não tem mais o poder, porque você está em Cristo. Agora vem Paulo e diz assim, então, a própria natureza, o universo, está esperando que Deus faça o quê? Que liberte o ser humano também da presença do pecado. Porque quando isso acontecer, o que vai gerar? Ela também vai ser liberta da condição de ser explorada, estragada, e como ela tem sido desde sempre, tá? Olha aqui, ó. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então veja só, nesse trecho aqui, Paulo acabou de dizer o quê? O universo todo está esperando que Deus revele ou liberte os seus filhos
definitivamente da presença do pecado, porque quando isso acontecer, o que vai acontecer? O próprio universo vai ficar livre do poder destruidor que o mantém escravo. Que poder destruidor é esse? A presença do pecado. O universo, a criação, a natureza é estragada. Por quê? Porque o homem é pecador e quer estragar. E por que quer estragar? Não, que Deus? Vê lá, isso aqui é nosso. Vamos explorar o que der. E explora, e estraga, e polui, né? E aí, a expectativa do universo é que Deus liberte o ser humano definitivamente da presença do pecado, porque daí o próprio universo será livre. Olha aqui, ó. Pois sabemos que até agora, versículo 22, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O que Paulo acabou de fazer? Dizer o seguinte: o universo sofre, esperando que nós sejamos libertos. Mas não pense que só o universo sofre. Nós que já temos o Espírito, nós também sofremos no nosso íntimo, porque nós sabemos que isso que está aí, do jeito que está, essa maneira de destruir tudo que Deus criou, e essa maneira de manter a presença do pecado não é o que Deus quer para nós. Então nós também sofremos. Por isso que Paulo, lembra que eu falei no começo lá, né? Ele diz lá, se nós sofremos com Cristo, nós também vamos participar da sua glória. A nossa participação no sofrimento é saber agora, quando ainda está presente o pecado, que nós não conseguimos nos livrar dela. Nós sabemos que ela vai ser destruída, mas nós sabemos que ela ainda está presente. E por conta disso a gente sofre. Né? Não porque você é obrigado a obedecer, porque esse é o capítulo 7. Você não é obrigado a ceder à natureza humana, mas você sabe que essa presença não é possível ser eliminada até que Deus faça isso. E como ela não é possível ser eliminada, nós sofremos já sabendo que a gente vai se livrar, mas ainda não foi. Né? É o que na teologia a gente chama de já e ainda não. Nós já fomos libertos, nós já estamos em Cristo, mas nós não estamos ainda livres da presença do pecado. Estamos livres do poder dele, mas não estamos livres da presença dele. Deu para perceber onde é que está? Então, há uma identificação do ser humano que está em Cristo com a criação toda de Deus. Os dois sofrem esperando que Deus finalmente liberte tanto o universo quanto os seus filhos da presença do pecado. E aí a gente vai para os dois últimos versículos, o 24 e o 25, que são os que a gente ainda leu hoje, né? Que dizem assim, ó: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, a nossa salvação já é realidade. Nós já somos salvos, nós já estamos em Cristo, mas ela é ainda em esperança. Por quê? Porque ela só vai se concretizar, ela só vai se tornar completa quando Cristo nos tornar plenamente livres da presença do pecado. E por isso nós somos, essa é a expressão de Paulo, somos salvos em esperança. É o já e ainda não, né? Você já está salvo, mas não está totalmente livre da presença do pecado. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, segunda parte do 24, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo? Então ele diz, veja, você sabe que está salvo, você sabe que é de Deus, você sabe, mas essa presença, essa esperança precisa existir, porque você não está vendo isso, você está vendo a natureza e a sua própria vida tendo que lidar com essa contradição. Eu sou pertencente a Deus,
Eu não tenho que ceder ao pecado, mas o tempo todo você tem que lutar contra o quê? Contra a natureza humana, que é a sua natureza do início, antes de Cristo. E aí o que acontece? Essa luta continua até que você seja liberto, ou que você seja chamado à presença de Deus, ou que Cristo volte. Enquanto isso não acontece, qual que é a realidade nossa? Nós vivemos nessa situação de já ainda não, de esperança daquilo que nós não vemos. Por quê? Porque a gente sabe que vai ser assim, mas não é ainda. Se você já vê o que é, então não é mais esperança, né? E essa é a realidade do cristão. Nós sabemos que vamos ser livres, totalmente, mas nós sabemos que ainda não somos livres da presença do pecado, né? Então, ver aquilo que já se espera, já não é mais esperança, né? Porém, 25, porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. E essa é a realidade que nós vivemos como pessoas que estão em Cristo. Nós sabemos, nós temos convicção, nós esperamos, mas nós sabemos que não chegou ainda, né? Nós temos a convicção, porque a Escritura nos ensina que nós vamos ser livres dessa realidade da presença do pecado, mas ela ainda não existe. Ela ainda não é uma realidade total. E por isso nós vivemos em esperança. Nós vivemos, para usar a expressão que Paulo usou aqui, esperamos com paciência, né? Não é muito fácil de ter paciência com esse negócio, não, tá? Porque você pega hoje em dia, você abre o jornal todo dia pela manhã, cada dia é uma coisa pior que a outra. Aliás, a perspectiva que a gente vê é justamente essa, dá a impressão que se você fizer um jornal e mostrar as coisas boas, ninguém compra, né? Eu não sei aqui no Espírito Santo, eu não sei como é que é. Lá em São Paulo tinha um jornal, chamava Notícias Populares, né? Notícias Populares, a gente brincava, se você espremer ele assim, sai sangue, né? Quer dizer, é só desgraça, é só coisa ruim, né? Era o NP, né? Notícias Populares, né? Aqui eu não sei se tem alguma desse tipo, mas essa é a realidade. O tempo todo, e se você fala alguma coisa que é positivo, já tem alguém para dizer assim, já está querendo defender esse ou aquele, já está partindo para política, ninguém está falando nada de política, nós estamos falando das coisas boas e ruins que acontecem. No jornal, você só vê desgraça, né? E aí a gente olha e fala, mas até quando? Até quando? Tenha um pouco de paciência, porque essa é a perspectiva do que está em Cristo Jesus. Ele sabe que isso vai acabar, ele sabe que isso vai mudar, mas ele sabe que isso ainda não mudou e ainda não acabou. E aí você vai entender, e com isso a gente fecha a nossa conversa de hoje, você vai entender por que a gente fala aqui, várias vezes, em várias situações, que a igreja, que as comunidades de fé que são comprometidas com Cristo, com os valores do Evangelho, precisam viver de uma maneira que você mostre para a sociedade onde a igreja está, que você vive a partir de outros valores, que você vive a partir de outras ideias, que a sua maneira de viver revela aspectos do que é o reino de Deus e não do que é a sociedade que a gente vive. Porque a sociedade que a gente vive não quer nada com o reino de Deus e nem com Deus. Ela quer mais é ganhar dinheiro mesmo e fazer lucro mesmo, e o outro que não tem, problema dele, né? Estilo... Qual é o personagem? É o Patropi. Você, para mim, é problema seu. Se vire. Eu não tenho nada com você. Você tem que se virar. Essa é a sociedade. Ah, você tem problema, não tem comida? E eu com isso? Você não tem saúde? Problema seu. Arrume um plano de saúde. Pague um plano de saúde. Ah, mas não tem dinheiro para pagar. E o que eu tenho com isso? Eu vou resolver o seu problema? Essa é a mentalidade da sociedade que a gente vive. Me, para mim, comigo, o resto, se é problema dos outros. Não quero saber. E a igreja vai viver desse jeito? Não. A igreja precisa adotar os valores do reino de Deus,
solidariedade, companheirismo, comunhão, viver em parceria. Para quê? Não faz o menor sentido você ter uma comunidade de fé que você tem o sujeito que tem 10 casas lá sobrando e o outro não tem onde morar. Que o sujeito tem dinheiro para gastar com porcariada, para ter 5, 10 carros, e o outro não tem comida. Como assim? Não faz o menor sentido. Ah, pastor, você está querendo dizer que tem que dividir. Tá? Eu estou dizendo que a gente tem que entender que no reino de Deus os valores não são esses da sociedade. Você quer ser reconhecido pela sociedade? Acumule. Você quer ser reconhecido no reino de Deus? Partilhe. São coisas distintas. Completamente diferentes. Mas então você está falando que é para a gente partilhar? Isso é reino de Deus. Não é outra coisa não, tá? O pessoal hoje confunde tudo. Não, é reino de Deus. É você compartilhar com o outro para que o outro não tenha a falta de coisas básicas. Isso é reino de Deus. E a igreja, quando faz isso, ela mostra para o mundo o que é o reino, que é o que o mundo deveria ser, e não é, e nem vai ser. Por isso, a própria natureza, a própria criação, o universo continua gemendo, e os que sabem que a realidade não deveria ser assim, porque são de Cristo, também gemem, porque olham e falam, não é possível que um mundo desse tamanho, com tanta riqueza, seja concentrado em meia dúzia, e o resto morra de fome, e o resto é o problema dele, né? É pobre. Eu já vi gente dizendo, usando texto bíblico, não, mas Jesus falou lá num texto, os pobres sempre tendem convosco porque é para você ajudar ele, caramba, não é para você fazer ele ficar mais pobre. Os pobres sempre tendem convosco, é claro, porque se você estiver comprometido com o reino de Deus, o que você vai fazer? Você vai ajudar o que precisa. Vai ajudar o que não precisa? Esse não precisa, Aliás, você já viu alguém comprometido em ficar bilionário, que esteja minimamente comprometido com o reino de Deus? Você conhece alguém assim? Você já viu alguém? O cara não precisa de nada, nem ele, nem os filhos dele, nem os netos dele, nem os bisnetos dele, precisa trabalhar porque eles têm dinheiro para viver sem trabalhar o resto da vida. Você conhece alguém assim, que esteja comprometido minimamente com qualquer comunidade de fé? Não vai achar. Por quê? Porque o Deus é outro. Não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É Mamon, é outra coisa, é outro universo, é outro Deus. Pastor, então, você está querendo dizer que nós não temos ninguém rico na igreja? Em igreja? Se tiver bilionário e sair na capa da Forbes, não é cristão, não é evangélico, não tem compromisso com o reino de Deus. Mas pastor, tem bispo saindo na capa da Forbes, não é cristão, ele está comprometido contra Deus. Esqueça, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Sabe por que não tem? Olha para Jesus. Jesus foi um cara bem sucedido, não foi? Um exemplo de alguém super bem sucedido. Juntou 12 seguidores, dos 12, um negou, o outro traiu, outro duvidou, e quando ele teve que ser preso, sumiram os 12. Fugiu tudo. Esses eram os mais próximos de Jesus. Os seus amigos. Tá? Os outros que eram que estavam ali, deixa eu ver o que eu posso ganhar aqui, ele vai fazer um milagre aqui, eu vou ser beneficiado, sumiram antes. Jesus é um exemplo de um sujeito bem sucedido. Foi milionário, morava em casa de campo, tinha lá, não é? Não, o que ele fala? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que quer dizer isso no português de hoje? Não tem onde cair morto. E não tinha mesmo, porque o próprio Evangelho diz que quando Jesus foi morto, não tinha onde sepultar, porque ele não tinha. A família dele não tinha nem pago a parcela do cemitério lá, para enterrar o Jesus, porque não tinha. Ô familhinha ruim essa, não? E aí ele vai lá ser enterrado na onde? Num jazigo emprestado, né?
emprestado. Né? Aí você olha e fala assim, esse é Jesus, olha que exemplo. Né? É esse Jesus que você serve e que você segue. Então não perca tempo querendo ficar milionário ou querendo fazer o que a sociedade acha bom. Não é isso aí que nós temos que fazer, nós temos que viver a partir dos valores do reino de Deus. Você viver a partir dos valores do reino de Deus é a maior prova de que você está em Cristo. Você seguir o padrão da sociedade, é mais um que está comprometido não com Cristo, não com o Pai do Senhor Jesus Cristo, mas com Mamon. Está cheio de gente assim, não precisa de mais um. Né? Não precisa de mais um. Mas pessoas que estão comprometidas com Cristo, que querem se livrar da presença do pecado, e que Deus vai fazer isso com os seus filhos e também com a criação, esses estão comprometidos com a contracultura. Não é a cultura da sociedade, é a cultura do reino. E essa é muito pouco popular. A sociedade não quer. Muita gente nas igrejas não quer. Né? Como assim? Eu vou viver desse jeito? Como assim? Eu vou viver de uma forma que eu vou ajudar o outro que precisa? Ele que se vire. Você não entendeu? Isso é reino de Deus. Isso não é a sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive que se preocupa em acumular. O reino precisa ser de partilha, precisa ser de comunhão, precisa ser de que ninguém tenha falta, ninguém tenha sobra. Não precisa. Por quê? Porque daqui a pouco, não importa se você tem 20 anos, 30, 80, 90, daqui a pouco Deus vai chamar você para a presença dele. Sabe o que você vai levar? Absolutamente nada, a não ser o que você fez. E como você se ligou e como você lidou com os seus irmãos, que como você segue a Cristo. É isso que você vai ter para apresentar para ele. Vai chegar lá e vai dizer o que para ele? Então, eu até sabia que o pastor falou para mim na igreja, mas eu não gostei muito da conversa, achei muito pesado, achei que o pastor estava exagerando naquele dia, então não levei muito a sério. Pois é isso que você vai apresentar diante de Deus. Como é que você lidou com os seus irmãos? Como é que você viu o irmão que estava precisando e que Jesus chega a dizer lá em Mateus 25, eu estava nu, estava pobre, estava sem roupa, e vocês fizeram o quê? Vocês me atenderam. Quando vocês fizerem a um dos pequeninos, é a mim que você faz. Ah, não, vê lá, isso é comunismo, isso está errado, isso aí não está certo. Não tem nada de comunismo, isso é evangelho. Isso é vida cristã. Ah, mas eu não quero. Paciência. Você é livre para escolher. Agora, é isso que você vai ter para apresentar diante de Deus. Tive um monte de chance, não fiz nada. Parabéns, vai ganhar uma medalha. Servo inútil, não fez nem o que devia. Que beleza, né? Que lindo. Pois é, essa é a realidade. Tá? Então, hoje fechamos no versículo 25. Semana que vem, continuamos a partir do 26. Vamos ver se a gente consegue se estender até o final do 8. Tem bastante coisa ainda, tá? Mas vamos ver, tá bom? Continuamos a semana que vem.